Fala aí, meu povo, muito bom dia, graça e paz do Senhor, shalom, gente. Como é bom estarmos aqui juntos. Esse é o dia que o Senhor fez, nos alegraremos nele. E aí, fala aí, Sérgio, Deus abençoe Amanda, Cris, que Deus abençoe a tua vida, querida, glória a Deus. Mais uma live aqui, Jana, que Deus abençoe a tua vida, o Lucas aqui, Rosângela, olha só quanta gente já chegando aqui, Sudália, Toninho, Márcia, glória a Deus, Irene, Deus abençoe vocês, Paula, é isso aí, meu povo, bora! O dia só está começando, hoje terça-feira, e será uma terça-feira sensacional, e eu tenho aqui o privilégio, e você também, que está aí deste lado, de ouvir um amigo querido, que é um teólogo, um estudioso da palavra de Deus, que é o Wesley da Berkeley, e ele estará aqui conosco hoje falando de um tema muito especial, certo? Eu sei que nós temos aqui um grande público feminino aqui, as mulheres sempre aparecendo mais, não é? Os homens são meio tímidos, mas eu estou vendo o Sérgio, estou vendo o Osimar aí. Temos homens sim aqui, porque hoje o tema é o resgate da masculinidade. E é tão bom para as mulheres ouvirem sobre esse assunto, mas eu quero que você aproveite e compartilhe essa live. Compartilha, dedinho aí nessa setinha, nesse aviãozinho, e marca 10 homens aí, desses que você segue, tá bom? Manda para pelo menos 10 homens aí, e eu vou aqui ver se o meu amigo já está na área, para que a gente possa conversar. Já está aqui, olha só. Já vou convocá-lo para essa live, nós vamos dar bom dia a ele. Fala aí, meu amigo! Bom dia, meus amados e queridos irmãos. Me escuta bem aí, pastor? Muito bem! Você me ouve bem também? Tranquilo, é um prazer estar aqui com o pessoal, um prazer estar com você de novo. E, poxa, você abre a live assim, o pastor Igor já tá aí. Bom dia, galera, vamos lá. Pô, isso é uma injeção de ânimo pro nosso dia, é uma bênção ter esse privilégio aí. Vocês aí da Época da Graça, todos aqueles que acompanham o Instagram do pastor Igor, são privilegiados, porque já tem uma injeção de ânimo bem pela manhã, e eu acho que é isso que nós precisamos, porque a cada dia Deus faz um dia novo para a gente viver. Verdade. Cada dia novo que Deus dá uma oportunidade, a gente deve aproveitar da melhor maneira possível. É isso aí, maninho. Poxa vida. Eu penso o seguinte, né? Isso eu tomei como uma lição e eu vi que isso funcionou muito para mim, né? Para minha vida. Porque como a gente acorda, a nossa rotina matinal, ela é muito importante. Isso existem estudos científicos, então também tem uma galera que defende isso, não é? A sua rotina matinal, como você acorda, as primeiras coisas que você faz, isso é muito importante para que você possa conduzir todo o seu dia. Porque são as primeiras horas do dia, né? E nós que poxa, servimos a um Deus, sabemos que nós entregamos para Ele uma primícia, né? As primeiras horas nós entregamos, nós consagramos. Então já acordei, já falei com Deus, já orei, já estava ouvindo uma palavra, estava aqui fazendo as coisas, pus aqui numa palavra para ouvir, que eu amo a palavra de Deus. Então essas são rotinas com certeza poderosas para que a gente possa enfrentar depois todas as demandas do dia, né? Que a gente tem surpresas boas, tem surpresas não tão boas assim durante o dia, mas a gente pode, começando bem, terminar bem o nosso dia. Então eu já pilho o pessoal aqui. Bom dia! Não, mas tá certo, tá certo. Eu acho que isso faz parte também da vida de todo cristão, porque nós vivemos em dias difíceis, né? Os nossos dias estão bem complicados. E você vê que há uma falta de esperança naquelas pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, e acabam depositando a sua fé e a sua esperança em qualquer outro tipo de coisa a fim de se agarrarem a algo que possa as fortalecer em momentos difíceis como que estamos vivendo nos últimos dias, né? E o cristão verdadeiro, aquele que ama a Deus, aquele que teme a Deus, ele tem esse porto seguro, ele tem essa fonte de alegria, de água viva, mesmo que tudo esteja contra nós, mesmo que tudo não esteja a nosso favor. Nós, como cristãos, nós temos
esse refúgio no Senhor. Deus é refúgio, Deus é fortaleza. E nisso a gente pode se apegar. Então, graças ao bom Senhor que nos amou, que nos elegeu, que nos redimiu, nos escolheu, nós podemos desfrutar desse privilégio que, infelizmente, muitas pessoas não podem desfrutar. Mas isso pode ser um bom caminho, porque as pessoas, ao olharem para a sua vida e verem que algo existe diferente ali, elas também podem participar dessa maravilhosa graça, né? Isso, uau, cara, é isso aí. Wesley, tem um barulhinho, não sei, ó, tenta ver o seu conector do fone, tem um barulhinho. Opa. Eu até pensei que era a bombinha aqui do meu aquário aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Melhorou? Tá barulho ainda? Melhorou? 100%. Então acho que era o conector. 100%. Às vezes é um detalhezinho ali. Cara, tô com muita saudade de vocês, do Vagnão. E para quem não conhece o Wesley e o Wagner é um parceiro do Wesley. Eles fazem parte do instituto que a gente conheceu, assim, um instituto que fala a nossa língua, porque somos conservadores, que é o Instituto Burke. E você tá com um novo projeto aí, cara. Sim, nós estamos com um novo projeto chamado Teleon, né? Que vem do grego, da ideia de você ser pleno, ser inteiro, conhecimento por ele inteiro. A ideia da totalidade, do perfeito, né? E esse projeto chamado Teleon, quem quiser seguir aí, @Teleon, é um projeto voltado para educação clássica, filosofia e educação cristã. Põe aí no comentário, escreve aí no comentário o @ direitinho, para eu não errar. Opa, que aí eu vou fixar aqui. Peraí, @Teleon. Gente, olha, para quem ainda não me pegou, dando bom dia, sejam todos bem-vindos. E o Wesley hoje vai estar conversando com a gente sobre um assunto muito top. E eu já peço para que vocês possam compartilhar essa live, mas compartilha com homens, porque hoje a gente vai falar sobre o resgate da masculinidade e vai ser um assunto muito relevante, tanto para as mulheres e principalmente para os homens, tá? Então, vai ser um assunto demais. Você colocou aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fixar Acabei de colocar aí. Certo. Tô fixando aqui, ó. Isso aí. Show de bola. Ok. Quem quiser, entra no nosso site lá também. Já tem artigos escritos sobre educação cristã, educação clássica, trivium, quadrivium. Você que é pai, você que está preocupado com a educação dos seus filhos aí, vai ser uma excelente ferramenta para o conhecimento, né? Pastor Igor, já introduzindo o nosso tema aqui, claro. É interessante a gente falar sobre uma coisa já nessa live aqui, né? Você mesmo comentou no começo da live que já existe uma grande, na maioria das lives, a participação do público feminino é maior, certo? Certo. Isso acredito que não foi feita uma pesquisa, mas você percebe pelos comentários, pelas pessoas que acompanham. Eu trabalhei muito tempo com a editora Fiel e nós, dentro da editora, é perceptível também que o público que mais consome os livros, que mais lê, são mulheres. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso a gente tem que aplaudir. É interesse mesmo, as mulheres têm que buscar saber, assim como todo cristão deve buscar saber. Na verdade, o que nós precisamos não é que as mulheres deixem de ler. Pelo contrário, elas devem continuar lendo mais ainda. Mas nós precisamos que os homens comecem a ter o interesse de ler, o interesse de conhecer. Porque Deus chamou cada um para uma devida responsabilidade. Existe muita confusão hoje naquilo que se fala sobre ser homem e ser mulher. Existe muita confusão. Mas se nós fizermos o resgate bíblico, nós olharmos para as escrituras, toda a confusão ela se dissipa. Fica muito claro que não existe superioridade entre homem e mulher. Porque o que o mundo está falando para as pessoas é isso. Olha, a mulher ela é oprimida porque o homem é um machista, porque o homem é isso, o homem é aquilo. Okay? Existe machismo? Claro que existe. Não podemos negar o fato que existem homens machistas, que existem homens opressores, homens irresponsáveis, homens que abandonam suas famílias. Tudo isso é claro. Porém, isso não é o princípio de todas as coisas, porque Deus não criou homens para agirem dessa maneira. Esse é o ponto. Não existe questão de quem é melhor, existe questões de responsabilidades diferentes. E cada um, Deus deu
um legado, cada um deu um trabalho. Então, Isso. pastor Igor, ele é pastor. Por quem que o pastor Igor vai responder perante Deus e será cobrado? Pelas ovelhas que a qual Deus a colocou na mão do pastor Igor, certo? Uhum. Deus não vai, embora nós sejamos amigos e podemos desfrutar de uma comunhão, Deus não vai cobrar do pastor Igor a minha vida, porque eu não estou debaixo do pastoreio do pastor Igor quando a gente, entendendo igreja local, igreja, as pessoas que congregam dentro da mesma igreja que o pastor. O pastor Igor será cobrado por aquelas pessoas. Assim como o pastor da igreja que eu frequento não será cobrado pelas ovelhas que estão na mão do pastor Igor, que Deus cuidou dele. É muito simples isso. Isso é questão de responsabilidade, né? E é interessante a gente falar sobre esse tema, e esse tema é ele é tão simples, mas ele se tornou algo de tanta discussão, porque hoje, quando nós vamos falar agora sobre o princípio de resgate bíblico da masculinidade, eu escrevi um texto simples que foi baseado nesse livro. Eu até separei algumas obras aqui. Legal. Mas eu fiz um texto em cima desse livro aqui, ó. Todos veem bem? Homens de Verdade, Resgatando a Masculinidade Bíblica. Tá. Certo? Eu trabalhei com um texto muito simples, né? Incentivando as pessoas a conhecerem essa obra e adquirirem a obra para estudarem mais sobre masculinidade bíblica. Eu fiz esse texto. O título do texto, da chamada do texto, para as pessoas conhecerem, é Homens de Verdade, 3 princípios para resgatar a masculinidade bíblica. Somente isso. Fizemos um trabalho, criamos um texto bonito, criamos um layout bonito, né? E colocamos nas redes sociais da editora. A editora publicou o texto para divulgar a obra. Legal. Ao fazer isso, o que o Facebook fez? Ele derrubou o meu texto. Não acredito, cara. E bloqueou a página do Facebook da editora. Simplesmente... Cara, que palhaçada. Meu, tá muito sem graça. E qual é a alegação que eles tiveram? Nenhuma. Não há uma acusação. Não há uma... estamos derrubando o teu texto porque o teu texto ele está sendo assim, assim, assado, ou ele faz uma crítica a um determinado grupo, ou tal pessoa ficou ofendida. Não. Eu fui lá, eu derrubei o texto. Os caras falam tanto em democracia, em liberdade de expressão, cara. E aonde está a nossa liberdade de colocar... Nem é o nosso ponto de vista, né? O ponto de vista não há liberdade. Né? Do ponto de vista bíblico. Sendo que o texto, eu não faço... Um texto muito simples, aqui simplesmente eu faço um convite a essa leitura e destaco alguns pontos que eu quero destacar aqui com vocês hoje sobre o princípio da masculinidade. Né? Então é importante que nós estejamos bem cientes do que está acontecendo hoje no nosso país, porque é responsabilidade nossa, é responsabilidade dos homens também, principalmente. Quando eu digo responsabilidade aqui, eu estou dizendo aqueles que estão ao fronte, aqueles que estão à frente da batalha. Ok? E por que Davi, quando ele vai às batalhas contra os seus inimigos, ele fala assim, Senhor, a batalha é do Senhor. Entrega esses homens nas minhas mãos. Por um simples fato. Porque quando os homens saíam para a batalha, ficavam quem na cidade? Ficavam suas mulheres, ficaram seus filhos. E é simples. Quando eles perdiam suas batalhas, as suas mulheres seriam violentadas e seus filhos seriam levados como escravos e cativos. Então tem toda uma questão aqui de proteção à família. E é por isso que Davi pedia a Deus, por favor, entregue os meus inimigos nas minhas mãos. Porque, olha, se nós sucumbirmos aqui hoje, os nossos filhos serão levados como escravos e as nossas mulheres serão violentadas. E hoje a gente falar esse tipo de coisa, falar esse tipo de assunto, que há uma responsabilidade sobre o homem, sim, que Deus colocou com ele, sim. Com certeza. As pessoas já começam a ver isso como machismo, como se eu estivesse falando sobre, eu estou falando que o homem é melhor que a mulher, de maneira alguma eu estou falando isso. Mas Deus concedeu ao homem realmente responsabilidade, tanto é que quando deu a caca lá no Éden, né, quem Deus chamou para conversar? O homem. O homem foi o primeiro a ser... Por causa da sua responsabilidade. Deus vai ter com Adão. Adão, onde estavas? Né? Porque talvez se a gente pensasse, pudesse conjecturar um pouquinho aqui, mas por que você não estava do lado da sua mulher? Onde você estava ali que você deixou ela sozinha ali? Que você deixou ela ser enganada? Então, Deus não chegou diretamente na mulher. Então, falar sobre masculinidade hoje é um tema complicado. Complicado por quê?
porque isso se Por causa do tornou momento, né? pautas Uhum. políticas. Uhum. Por isso que se tornou pautas políticas. Não é porque o homem ele é melhor que a mulher é melhor que a mulher. Não tem nada com isso. Virou pauta política, porque nós damos causa para as pessoas, Uhum. né? Aquela pessoa se identifica com uma causa e a partir daquilo ela começa a fazer política com aquilo. Então, Uhum. voltando ao que eu disse novamente. Wesley, você está dizendo que não existem homens irresponsáveis? Claro que existe, é por isso que a gente está escrevendo obras como essa. Melhor, existe pessoas se levantando para escrever. É por isso que nós estamos... Nós precisamos redimir isso, né, cara? Exatamente. Resgatar essa masculinidade bíblica. Cara, e é um A assunto ideia... fantástico. Estou muito feliz de É um estar assunto com você fantástico. aqui. Bacana, meu. E eu quero usar alguns exemplos aqui, mas é lógico, a gente poderia até usar o exemplo do próprio Cristo, né, falando um pouquinho dos 3 ofícios de Cristo, Cristo como rei, como profeta, como sacerdote, mas isso é um assunto tão legal, tão bacana, que vamos deixar para uma outra live e vamos concentrar aqui em alguns personagens bíblicos, né, e algumas responsabilidades cultivadas a Deus a esses homens. Eu tenho 2 textos que eu escrevi, eles já estão prontos, eu vou disponibilizar para o pastor Igor depois. Okay. Quem acompanha a live vai poder ter acesso, vai poder ler, vai poder ver o que eu estou falando aqui, que realmente há uma censura por parte da grande mídia, ou daqueles que são opositores à fé cristã, ou aqueles que são opositores aos bons costumes. Existe realmente, a gente não pode falar. E nunca, pastor, eu digo isso, nunca nesse país nós tivemos tanto a nossa liberdade sendo subjugada. Nunca. E o que eu digo, eu falo isso porque já existem, com essa pandemia que aconteceu, já existem igrejas sendo boicotadas, já existem igrejas com lives sendo derrubadas. Eu falo isso na minha igreja. A minha igreja derrubaram 2 lives da minha igreja no domingo, na hora que foi fazer uma transmissão. Cara, alegando com qual alegação? Domingo caiu no meio do culto 2 vezes, 3 vezes a transmissão. Né? Eu fico assim, eu não quero acreditar que o YouTube esteja fazendo isso. Mas eu tive de noite que recomeçar 2 vezes, 3 vezes o culto. Tem pastores sendo processados, tem padres sendo processados. A questão aqui não é questão de você ser católico ou evangélico, é questão de liberdade, né? Tem padres sendo processados. Então, assim, nunca no meio de uma pandemia nós fomos tão censurados. E se continuarmos nesse desenrolar da história, seremos ainda mais, e a igreja ainda mais será privada de falar sobre os seus princípios, os seus valores. Ok? Decorrendo sobre o assunto aqui, para não me alongar, eu quero falar sobre esses 3 princípios aqui, depois eu quero citar 3 exemplos bíblicos de pessoas. E o pastor, qualquer pergunta quiser fazer, se alguém quiser mandar talvez uma pergunta aí também no chat aí, a gente vai tentar responder isso com maestria aqui. E eu vou tentar também... Eu até desativei os comentários para você não ficar escondido atrás dos caracteres. Show de bola. Mas aí no final a gente vê se alguém tem alguma pergunta, a gente vê. Legal. Bacana. Ó, o primeiro princípio que eu quero falar aqui é sobre masculinidade, você que me escuta, você aí que acompanha o canal do Igor, os irmãos da Época da Graça, é falar sobre o princípio de cultivar e guardar, que é um princípio bíblico, que é um princípio que a gente pode ver lá no começo do livro de Gênesis, que é um princípio dado a Deus, né? Então, esse princípio de cultivar e guardar é um princípio que nós devemos trazê-lo como um mandato mesmo, né? E os teólogos chamam isso de 3 tipos de mandato: o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Então, é uma sistematização daquilo que as escrituras vêm nos apresentando e que foram feitos por grandes teólogos numa maneira até de se tornar isso mais didático, das pessoas poderem entenderem, né? Então, se a gente pensar no texto bíblico, eu vou citar um texto bíblico de Gênesis aqui pra gente. Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 a 28, nós temos Deus dizendo, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E os abençoou, e Deus disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar. E o texto se encerra. O que eu quero dizer aqui? Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Ambos são semelhanças de Deus, homem e mulher. Nesse princípio,
é um princípio de igualdade. Nós somos iguais. Não somos melhores e não somos inferiores. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Mas existe responsabilidades que são dadas ao homem e responsabilidades que são dadas à mulher. E Deus não vai cobrar do homem aquilo que ele incumbiu à mulher e vice-versa. Pensando nesse princípio sobre esse mandato que Deus deu ao homem para dominar, né, quando eu quero, entenda a palavra dominar aqui, pessoal, entenda como uma palavra que significa cultivar e trabalhar. Isso é dominar. Okay? Não estamos falando de domínio bélico, de domínio à força. Estamos falando sobre cultivar. Né? Como você cultiva uma horta, como você cultiva uma boa amizade, como você cultiva bons costumes. É disso que nós estamos falando aqui. E é interessante quando a gente fala a palavra cultivar, porque a palavra cultivar, ela nos remete à ideia de um crescimento orgânico saudável. Se a gente faz a leitura bíblica, nós vemos o quê? Nós temos Deus se revelando a Adão, depois nós vemos em Abraão, Gênesis 11, Deus se revelando a Abraão, fazendo de um povo específico, né? Ali, vemos as oligarquias, vemos a monarquia chegar, vemos a queda vamos dizer assim, a queda de Israel sendo levada cativa para a Babilônia, um retorno até a plenitude dos tempos, onde Cristo se revela a nós como Deus encarnado, e temos a igreja. Então você está vendo que a ideia de uma revelação progressiva, de uma ideia linear, nós podemos olhar para o horizonte e vemos as informações chegando a nós. Essa ideia nós sempre temos que ter ao pensar no texto bíblico. E é interessante porque essa ideia é a ideia que eu digo de cultivar. Wesley, mas o cultivar aqui está falando de crescimento orgânico saudável? Sim. Mas e os problemas? E as coisas ruins que acontecem? Olha, mas toda horta que você cultiva tem ervas daninhas. Tem as suas praguinhas. Certo? Você tem que cuidar, por isso chama cultivar. Temos que cultivar e preservar. E pensando nisso, quando nós vemos o homem, olhando a história do homem, nós temos que pensar que o homem tem que cultivar. Então podemos pensar em valores como igreja, sociedade e família. Você precisa cultivar isso para que isso possa ter um crescimento saudável e orgânico. Poxa, se você tem um filho que acabou de nascer e ele precisa de suplementos, é porque ele não está crescendo, não está sendo orgânico aquilo, não está sendo benéfico. Então você dá uma vitamina para ele, o médico vai receitar alguma comida, algum alimento especial que possa ajudá-lo. Né? Ou se também está havendo um crescimento muito acelerado, né? Hoje já é possível a gente pensar, poxa, então ele vai ter que tomar algum medicamento aqui, porque o crescimento muito rápido ele também não é benéfico, ele também não é saudável. Verdade. Né? Em muitos casos não é. Então assim, a maturidade, o cultivar, por quê? Porque a gente consegue observar a beleza de todas as coisas que estão à nossa volta. Então homens foram chamados para cultivar. E onde os homens não estão cultivando hoje, perdão, meus irmãos. Onde os homens não estão cultivando? Não estão cultivando em suas famílias, na sua igreja e na sociedade. Se muito do que nós vivemos hoje na nossa vida aqui, terrena, e todos os desastres que estamos enfrentando, foi por causa da nossa irresponsabilidade. E toda vez que nós delegamos algo, nós estamos favorecendo um quadro adverso a nós. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu peço por segurança, mas não forneço segurança, eu estou dando poder a alguém exercer domínio sobre mim. Quando eu peço por educação, e não estou promovendo educação, eu estou dando poder a alguém sobre mim. Quando eu peço por cultura, quando eu quero dizer que o Estado está dizendo, por exemplo, hoje, nos dias atuais aqui, o Estado está dizendo que é cultura para mim, talvez se você entrar no museu, lá tem um homem nu, uma criança tocando, aquilo é cultura, aquilo é arte. Se eu não estou produzindo, alguém está produzindo. Essa é a ideia. Se eu não faço, alguém faz. E quem está fazendo? Se você não educa os seus filhos na sua casa, se você não conversa com eles, se você não apresenta um princípio bíblico para ele, você está delegando isso a alguém. E para quem você está delegando isso? Porque quando nós temos pessoas boas aos nossos lados, e aqui a igreja é uma ferramenta fundamental. Então você, pai que me escuta, você que tem filhos, é responsabilidade sua educar seus filhos no caminho do Senhor. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do professor da escola dominical. Você pode ter essas pessoas como seus amigos, parceiros e aliados, porque são. Deus colocou ela ali para isso, colocaram elas ali para isso.
mas não é responsabilidade dela, é Aham. responsabilidade sua, né? E se você não cultiva isso com a sua família, lembra a ideia do cultivar, se você não Aham. cultiva isso com a sua família, ao longo dos dias, não vai ser um domingo, Uhum. 1 hora, É. 2 horas, que o pastor vai fazer milagre, vai fazer, não vai, não Ou o vai. pastor, Não vai. ou a tia do Kids, Ou a né? tia, exatamente, não vai fazer. Então, Nós temos muito esse problema, Wesley, porque as tias estão nesse tempo de pandemia, para você ver. Nós criamos uma página chamada Época Kids. Por quê? A gente também queria se conectar com as crianças. Só que para uhum, nós nos conectarmos com as crianças, nós precisamos do incentivo dos pais. exatamente. Só que a grande maioria dos pais não estão nem aí para instruir os seus filhos na palavra. Eles simplesmente terceirizam e ainda com material, com vídeos, tal, nem senta aqui, Uhum. filhinho, nem para curiosidade. Então, assim, é uma deficiência e é uma área que precisa ser resgatada, com certeza, cara. Exatamente, a gente precisa fazer isso porque a igreja está se perdendo nisso. E aqui vai o meu ponto, por isso que eu estou falando. É um chamado para todos? Claro que é para todos. Mas Uhum. aqui é um chamado específico para você homem, para você marido, para você jovem, para você que almeja crescer na vida e deseja constituir matrimônio, porque isso é um ponto bíblico, nós vamos tocar nesse ponto daqui a pouco aqui. Uhum. Então isso é de extrema importância, você precisa fazer isso. Você precisa desenvolver, você precisa cultivar e Uhum. precisa guardar. Então, só para citar um trecho aqui, só para a gente definir a palavra cultivar e guardar, cultivar Uhum. nada mais é que trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. A ideia do cuidado, né? A ideia do, olha, vamos aqui, vamos cultivar, vamos regar essa plantinha aqui, vamos fazer a manutenção Uhum. dessas questões que nós precisamos. Vamos plantar, semear, vamos cuidar. Então, isso é cultivar. O sol está batendo muito forte aqui, então vamos botar na sombra. Precisa de sombra? Precisa de água? É os passarinhos que a gente dá água para beber. É isso aí. Né? E aí você pode replicar isso para a sua vida como um todo. O que você precisa cultivar? Bons relacionamentos, boas amizades, uma Uhum. comunhão com Deus, uma comunhão sincera com a sua família, um relacionamento com seus filhos para que você não perca eles. Você está cultivando. E isso, irmãos, cultivar demanda tempo. Uhum. Demanda tempo. Não se cultiva nada com 10 minutos, com 5 minutos. Você Uhum. precisa gastar tempo. Deus chamou o homem, agora homem e mulher, para trabalhar. Uhum. Trabalhar. A vida. O trabalho não é o castigo. Nunca foi o castigo. Exatamente. Nunca foi um O castigo. Nunca trabalho foi um castigo. veio antes. O trabalho veio antes. Exatamente. No Éden teve muito trabalho. Que Com certeza. realmente é a cultivação, cuidado. Pô, dar nome para os bichos foi um baita trabalho, Uhum. meu irmão. Sim, Então, sim, com se não certeza. fosse Eva, se não fosse Adão, não estaria aqui trabalhando. Uhum. Cara, eles tiveram que trabalhar desde o início. E o texto ele é bem sensacional nesse assunto, porque olha porque Deus, além de ele dar o trabalho, ele deu o trabalho para o homem, que é uma bênção, Uhum. mas Deus dá o auxílio. Porque nós Uhum. precisamos ouvir a voz de Deus. E Deus estava na viração dos dias com Adão no Uau. Jardim do Éden. Uhum. Esse é o ponto. Então hoje, Wesley, eu preciso fazer, mas eu não sei por onde. Poxa, mas hoje você tem o caminho, você tem pessoas boas, você tem a palavra de Deus. Tudo isso pode te ajudar a trabalhar e cultivar. Essa ideia que as pessoas têm de vida folgada, Uhum. tá? Entenda a vida folgada, que eu estou dizendo assim, eu não quero fazer nada, não quero fazer nada, eu Uhum. quero só É viver no bem ganhar bom. muito dinheiro sem fazer nada. Exatamente. Esse tipo de ideia, ela não é uma ideia bíblica. Meu irmão, não estou falando aqui que você não deva, que você não, mas eu não posso almejar passear, viajar, não é isso que eu estou Não, falando. não é de jeito Não nenhum. tem nada, O não é descanso de faz jeito nenhum. parte também. Descanso. Faz parte da vida. O que eu estou falando é que você não pode querer levar uma vida sem cultivo. E Uhum. cultivo envolve trabalho, e trabalho Uhum. envolve esforço. É simples, são coisas simples que se desejam. Então, cultivar aqui. Cultivar é trabalhar para fazer com que algo cresça. E guardar, que é o segundo ponto nosso aqui, seria guardar é proteger e sustentar o progresso já alcançado. Certo? Uhum. Então, se você está caminhando com alguém, aquilo vai crescendo de forma orgânica, de forma saudável, você vai trabalhar e guardar. Certo? Assim como a gente pode imaginar, né, o pássaro que protege o seu ninho, Uhum. que fica ali guardando os seus ovos até que
aquele se torne, né, venha nascer ali, o passarinho venha quebrar o ovo e a mãe ali está guardando o ninho, ela está o quê? Ela está guardando por quê? Porque existe um perigo iminente. Pode ser que um predador venha aqui e me ataque. Isso é guardar. E assim é com a nossa família também, seja em todos os aspectos. Você hoje leva o seu filho para a igreja, você ensina a palavra de Deus, e amanhã seu filho está indo para a escola e o professor está falando para ele que ele pode ser o que ele quiser. É uma mentira isso. Você não pode ser o que você quiser. É uma mentira. Isso é tão sutil. Isso é tão sutil. Eu quero tocar nesse ponto aqui que é interessante. Eu gosto muito de desenho. Sempre gostei. Gosto de desenho. Acho legal. Acho engraçado. Eu também gosto. Não tenho problema com isso. Né? Gosto. Às vezes eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tô com o meu sobrinho agora, quando eu tô com as crianças da minha família, a gente senta, brinca, tal. Aí eu começo a ver os desenhos. E nos desenhos sempre tem a ideia de incentivar a criança que ela pode ser o que ela quiser. É uma coisinha que vai assim, eu não estou falando, sabe, que vai embutindo aos poucos. Embutindo aos poucos, você não pode ser o que você quiser. Né? Esse dia atrás eu assisti um desenho lá que, por exemplo, o tubarão, ele era vegetariano. Ele tem que ser vegetariano, porque... Não, tudo bem, se for uma coisa fictícia, a gente fala, ok. Mas isso não pode ser levado para a vida real. O problema é que as pessoas estão pegando essas ideias que estão no campo da ficção e trazendo isso para o mundo real. Esse é o ponto. Né? Então, por isso que nós temos que guardar. Que às vezes você vai estar lá assistindo com o seu filho lá um desenho desse, você vai ter que explicar para ele, olha filho, isso aqui é ficção. Isso aqui nunca deve ser levado para o mundo real. Você não pode ser o que você quiser. No desenho ali, naquele desenho, até o tubarão ele pode falar que ele é vegetariano. Tudo bem, é uma ficção, não é realidade. Mas na vida real, por exemplo, um tubarão, ele não pode ser... Jamais. Ele não vegetariano. Para ser vegetariano. Ele foi criado para ser um predador. Alimentar que ele está no topo e, enfim, Deus fez assim, não dá... E a questão é trabalho e cultivar, guardar. Um segundo ponto que eu quero abordar com vocês aqui, meus irmãos, é falando sobre esse princípio, né, de imagem e semelhança. Homem e mulher foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas como hoje, essa live aqui ela é voltada assim, para os homens, tá? Então, eu agradeço a todas as irmãs que estão acompanhando a gente aqui, mas a gente vai chamar aqui os homens na responsabilidade, tá? Claro, vamos chamar na xixa aqui, vamos chamar na xixa aqui. Então, falando sobre essa questão de homens serem a imagem e semelhança de Deus, é bacana o que esse livro comenta, eu vou fazer um comentário desse livro, o autor, o Richard Phillips, ele diz assim, os homens cristãos, renascidos pela graça de Deus, são declarados santos, não no sentido de serem perfeitos, mas no sentido de serem separados por Deus, como Adão no jardim foi separado por Deus antes do pecado. E aí eu faço um comentário aqui em cima, que eu digo assim, homens verdadeiros são redimidos pelo próprio Deus, para a glória do próprio Deus, para que estejam aptos a exercer uma masculinidade que reflita a glória de Deus. Então, você é homem criado à imagem de Deus, que foi responsabilizado por Deus para cuidar de uma mulher, de filhos, de exercer domínio sobre a terra, sobre o trabalho, sobre o sacerdote. Depois a gente pode falar sobre o sacerdote de Cristo, porque é interessante, porque o homem, se nós pegamos no espelho da semelhança de Cristo, nós temos 3 grandes responsabilidades aqui. Principalmente 2, porque uma nós não podemos ter num sentido como Cristo teve, que é o sentido de ser rei, mas no seu sacerdócio e como profeta. Nós, como homens, somos profetas, porque somos arautos da palavra de Deus. Nós profetizamos a palavra já revelada a nós. Certo? Lógico, estou falando numa questão bem micro, comparado àquilo que é os ofícios de Cristo. Nós exercemos sacerdote. Porque se os nossos filhos amanhã não desejam ir mais para a igreja, a gente tem que olhar para trás e falar assim, aonde foi que nós erramos? Aonde foi que eu deixei de instruir, que eu deixei de falar? É claro que a salvação é uma coisa individual, sim, mas aqueles que nascem dentro da comunidade da aliança, aqueles que têm a oportunidade de receber a bênção, de crescer dentro de um lar cristão, ouvindo a verdade, ouvindo a palavra de Deus, esse lar, essa criança, existe uma grande responsabilidade em cima dos pais delas. Com certeza. Deuteronômio 6, né? É Deuteronômio, inculcar na cabeça da criança o caminho. Inculcar na cabeça da criança que existe somente um Deus. Deuteronômio 6, nós somos filhos da aliança, e nós desfrutamos da bênção de conhecer a Deus. Poxa,
não podemos falar que não é um privilégio dado a nós, um casal da igreja do pastor que acaba de ter um filho, e aquele filho ele já crescer dentro de uma comunidade que ama a verdade, que ama a Bíblia, que ama a palavra de Deus e que tem as escrituras como regra de fé. Que está olhando para Cristo. Não é um privilégio do que falar claro. do que aquela criança que vai nascer numa casa de um casal que é ateu, que não ama a Deus, que não conhece a Deus. É um privilégio. Deus deu esse privilégio pra gente. Por que Deus deu? Porque assim foi do seu prazer fazer. A vontade de Deus é uma vontade perfeita. Ele quis dar esse privilégio a nós. E quis dar esse privilégio a você, que congrega numa boa igreja, que está numa boa igreja, que tem um bom pastor. Deus está te abençoando. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que chegar e falar, olhar para Deus e falar, Deus, por que você... Deus, olha, eu sei que eu sou imerecedor, mas muito obrigado. Eu agradeço. Né? Então, esse ponto é uma responsabilidade. E se Deus deu esse privilégio para você, meu irmão, se Deus deu o privilégio para você de nascer dentro de uma comunidade da aliança e de refletir a glória de Deus, faça isso da melhor maneira possível. Aleluia. Faça isso da melhor maneira possível, porque existe hoje uma guerra iminente contra a igreja, contra a família e contra os bons valores. E se nós não nos despertarmos para isso, nós seremos sucumbidos. Eu falo que Deus sempre vai realizar a vontade de Deus é perfeita. E eu sempre digo comigo mesmo, Deus, eu sei que eu sou pecador, e eu sei que o Senhor vai fazer as coisas conforme a sua vontade. E não depende de mim. Não depende de mim. Se Deus quiser realizar alguma coisa, Deus realiza. Deus queria que Nínive ouvisse a palavra dele. Jonas falou, não vou, e Deus acabou levando Jonas para Nínive. O que eu estou dizendo aqui? É um privilégio poder participar da história da redenção. E Deus deu esse privilégio pra gente. Aquilo que Pedro falava, até os anjos anelam proclamar as boas novas, mas esse privilégio foi dado aos homens. Olha que bacana, Deus está dando, Deus está falando, olha, você pode participar da história da redenção. E eu sempre digo, Deus, eu quero participar, porque eu sei que se não é por mim, eu não tenho mérito em mim, não sou ninguém, eu sou só um estudante de teologia que deseja aprender mais, só isso. Mas se eu quero participar disso, eu quero ter o privilégio de participar disso. E Deus está dando esse privilégio na minha mão. Então isso faz parte de refletir a glória de Deus nesse mundo. Nós precisamos disso. Um terceiro ponto que eu quero citar aqui é o casamento. Eu queria tocar nesse princípio do casamento porque é importante. Vamos falar agora, porque hoje, quantas jovens nas igrejas eu conheço que falam, eu não consigo achar um rapaz para me casar? Muitas. Não consigo achar um homem, uma pessoa que ama a Deus, um homem que ama a Deus. Por quê? Porque existe um senso de irresponsabilidade nos homens que estão dentro da igreja. Esquece a galera que está lá fora, ela está lá fora. Mas dentro da própria igreja. De pessoas que têm uma mentalidade de quem está lá fora. A pessoa está dentro da igreja, mas a cabeça dela pensa como alguém que vive lá fora. E é importante a gente pensar nisso aqui, porque o homem, ele não foi feito para viver só. O homem não foi feito para viver só. Então, o casamento é uma instituição orgânica criada pelo próprio Deus. Porque isso foi estabelecido lá no Éden. Quando Deus uniu Adão e Eva, e ele mesmo ali fez aquela cerimônia de casamento. E eu tenho uma brincadeira que eu sempre falo, e sempre escutei no seminário, que o casamento é uma coisa boa, porque a Bíblia começa com casamento e termina com casamento. É isso aí. Deus... Então casamento é sinal de bênção, sinal de festa. Exatamente. E os homens da igreja, eles querem se isentar disso aí. Então aqui, e por que é importante o casamento? Porque o casamento é uma manifestação da glória de Deus, é uma instituição criada por Deus é um milenar, testada pelo tempo. Eu falo que o tempo, meus irmãos, sempre é amigo dos conservadores. Tudo quando você tiver dúvida sobre qualquer tipo de assunto, use o tempo como seu amigo. Porque as coisas mudam, opiniões mudam, homens mentem. Então, o tempo sempre vai ser um seu aliado. Então, às vezes as pessoas falam, por que você é assim? Fala, porque isso já passou pelo teste do tempo. O tempo já provou que isso funciona e o tempo também prova aquilo que não funciona. Quando nós vemos experiências, se você estudar a história, você pega a ideia de sociedades onde era incentivado o amor livre, o sexo livre e até o relacionamento de pais com filhos e filhos com os pais,
onde os filhos não pertenciam à família, mas os filhos passavam a pertencer à espécie de um estado totalitário. Essas ideias já foram implementadas, elas foram tentadas. Né? Nós temos um curso no Instituto, para quem quiser conhecer, tem um curso chamado Os Movimentos Revolucionários e a Guerra contra a Família. Em vários períodos da história, várias comunidades já foram fundadas onde era incentivado o sexo livre entre as pessoas, onde não havia responsabilidade e onde os filhos pertenciam à própria comunidade. O que eu quero dizer com isso? De forma simples, todo mundo entender. Não existia pai e filho, ou filho e pai, ou mãe e filho. Você poderia se relacionar sexualmente, era uma coisa livre, isso aí. E os filhos que nasciam dentro da comunidade não pertenciam. Eu não sou pai dessa criança, não, essa criança pertence à comunidade. A comunidade vai decidir o que ela faz. Isso quebra, isso já foi testado, isso já foi provado que é uma utopia. Isso não pode ser levado adiante. Então, com base com o que você fala? Com base do princípio. Um dos princípios, nós podemos usar vários. Mas o tempo já provou que essas ideias malucas, elas não funcionam, elas só trazem desgraça. Então, por isso que o princípio do casamento cristão é um princípio de um homem que se une à mulher, que se forma uma família, que cultive e guarde essa família para a glória de Deus. É o crescimento orgânico aqui. Então, ao falar sobre o papel do casamento, vou deixar um comentário aqui, desse próprio livro aqui, que eu acabei de indicar para vocês, toca em um ponto primordial para resgatar o princípio da resgatar a masculinidade bíblica. Né? A principal ameaça contra qualquer homem deve proteger. A principal ameaça que um homem tem, né, que ele recebe, que ele vê a sua família, ele deve estar pronto para protegê-la. E ele deve proteger a sua família dessas ameaças. Então, a qualquer sinal de ameaça que um homem tem contra a sua família, ele deve agir. De qual forma, Wesley? De todas as formas que forem possíveis. De todas as formas que forem possíveis. Concordo. Então, isso é muito importante. E não me delongando mais, eu sei que eu já falei muito, o pessoal aí já deve estar falando, poxa, esse rapaz fala demais, esse barbudo aí. Meu Deus do céu. Que isso, já temos aqui alguns minutos aqui, vai embora. Legal. 9h29. Eu quero citar só 3 princípios aqui para a gente encerrar essa conversa. Depois eu vou disponibilizar até esse material para o pastor Igor também, que ele vai poder enviar para vocês. Ótimo. Eu quero citar 3 exemplos aqui, bem rapidinho, de 3 homens que a gente pode se espelhar. Lembrando que eu não vou citar, não estou pegando Cristo aqui, lógico que Cristo é o nosso alvo, é o nosso principal meta a ser seguida, ele é o exemplo, o melhor exemplo. Mas eu citei 3 personagens bíblicos para a gente ter uma dimensão que eram homens pecadores, mas é possível a gente alcançar uma excelência naquilo que nós estamos fazendo. O primeiro homem que eu quero citar era José, filho de Jacó, e quem conhece a história de José sabe que José foi vendido pelos seus irmãos, que José foi levado para o Egito, que José esteve na casa de Potifar, foi perseguido, foi para a cadeia, né? Depois se torna o governador do Egito. E se torna um grande governador. E os sonhos, né? O José, o sonhador que viu seus sonhos serem realizados, vamos pensar assim, ele é um sonhador que chega a ser governador do Egito e quando a terra passa por um grande período de calamidade, de fome, a Bíblia diz que as pessoas vinham até José e compravam comida e mantimento. Mas José aprendeu isso do dia para a noite? José aprendeu a ser um bom administrador do dia para a noite? Não. Não foi. Ele foi criado, ele foi forjado. Ele trabalhou como copeiro na casa de Potifar. Ele teve princípios de administração de recursos. Ele esteve na prisão. Então, tudo isso que aconteceu na vida de José foi para prepará-lo para que ele pudesse exercer esse ofício. E ele era um governador, era alguém que estava realmente à frente de um povo. Mas e aí que vem o detalhe? Porque as pessoas vinham e compravam com José e tinham seus alimentos, até um ponto que a Bíblia relata que José conquistou todas as terras do Egito para Faraó. Mas uma coisa, e aqui é importante a gente entrar no detalhe, meus irmãos, que José, ele poderia ser um tirano. Ele poderia ser um totalitário. Ele poderia chegar e ser a pessoa mais arrogante possível e tomar todas as posses das pessoas porque ele detém os recursos. Mas foi ao contrário, ele foi um governador bondoso, benevolente. É claro, sabemos isso porque ele era um homem de Deus. E é por isso, meus irmãos, aqui vem o meu apelo. Seja um homem de Deus e reflita a glória de Deus onde você esteja. Ofereça, tenha uma governabilidade. Se você é um empregado, se você trabalha numa empresa,
seja o melhor empregado possível. Se você aí trabalha como patrão, se você oferece emprego, se você cria a oportunidade de pessoas te levarem sustento para sua casa, seja o melhor patrão. Reflita isso para a glória de Deus. José foi um exemplo disso, de governante. Um segundo exemplo aqui, um exemplo de sacerdote, Moisés. Moisés foi um grande sacerdote, foi um grande estadista. Moisés foi o homem que conduziu o povo à terra prometida, embora ele não tenha entrado na terra prometida. Mas Moisés foi um grande estadista, mais uma vez, porque Deus dá as leis para que aquelas pessoas pudessem viver de uma forma digna. Eles estavam vivendo na terra do Egito, sobre os deuses do Egito, sobre toda a cultura pagã do Egito. E agora esse povo está saindo, caminhando pelo deserto. Vai se estabelecer como nação, como sociedade. E aí começa aquela coisa, o meu vizinho, fulano pegou minha galinha, fulano pegou isso. Vamos estabelecer leis e estatutos. E Moisés agiu como um grande sacerdote também, porque ele era o quê? Ele era o intermediário entre o povo e Deus. Então nós temos que olhar como Moisés como um exemplo de sacerdote. Daqueles que conduzem, daqueles que praticam a vontade de Deus, apontam para a vontade de Deus, apontam para a lei de Deus. A lei de Deus ela é perfeita. Eu sou imperfeito, porque eu não consigo vivê-la. E é por isso que Cristo veio. Cristo já cumpriu a minha pena. Ele cumpriu a lei por mim. E glória a Deus por isso, porque seria impossível cumprir a lei. E o último ponto aqui que eu quero tocar é Adão. Adão é mais um homem também, como exemplo, que foi chamado para exercer domínio familiar. Deus deu uma família na mão de Adão. E a família, meus irmãos, é uma das instituições mais importantes que existem. A família está anterior. Tudo que hoje nós vemos, os estados, ou melhor, governos e estados totalitários que nós estamos passando nesses últimos dias, essas instituições, elas não são nada comparada ao casamento, à família, à igreja. Concordo. Essas são instituições que passaram pelo teste do tempo e preservaram e nos trouxeram até aqui. Se hoje nós não vivemos como animais, é porque Deus estabeleceu essas instituições, né, e revelou a sua graça a cada uma delas. Aleluia. Então Adão é nosso exemplo aqui familiar. De um homem que falhou? Sim, claro que falhou. A Bíblia já registrou esse relato e essa consequência já chega a nós hoje. Mas Deus deu incumbências a Adão. Deus deu diretrizes. Deus caminhava com Adão no Jardim do Éden. Deus caminha conosco hoje, não na forma como caminhou com Adão, mas Ele revela a sua palavra a nós. E através da palavra de Deus, nós podemos cultivar uma masculinidade bíblica saudável. Não uma masculinidade tóxica. Não é aquilo. Porque o mundo ele olha para a igreja, ele fala, não, tá vendo? Falar que o homem ele é responsável pelo lar, isso aqui é machismo. Não, isso não é machismo, isso aqui é ser bíblico. Claro. Isso aqui é ser bíblico, é passar pela minha Bíblia aqui, isso aqui é passar por um valor milenar. Tá aqui nas escrituras, certo? Então, não cai nessa narrativa. Então, eu gostaria só, para a gente depois abrir aqui, queria indicar alguns livros. Eu indiquei esse livro para vocês, meus irmãos, que é o Homens, aqui, né? Resgatando a Masculinidade. Gostaria de indicar um outro. Não estou ganhando nada de editora nenhuma, só estou indicando, tá? Esse livro aqui, ó. Um outro livro bem bacana, Masculinidade em Crise. Renato Vargas, é um livro bem curtinho, mas vale muito a pena ler ele, falando sobre masculinidade. Um terceiro livro aqui, para a gente encerrar, Reformando o Casamento, o Princípio Bíblico. Depois você faz uma foto, junta eles aí, faz uma foto. Show, vou fazer. Ó, e aí, as irmãs que escutam, acompanharam nossa live aqui, que a gente está falando porque você pega essas características aí, porque tem muito homem dentro da igreja aí que você tem que tomar cuidado, meu irmão, com ele, né? E aí eu quero trazer uma citação desse livro, né? Agora sim, se encerrando, essa palavra especialmente para as irmãs desse livro Reformando o Casamento. A citação é a seguinte, ó: uma mulher piedosa não deve rebaixar o nível de exigência. Casar-se com um homem que não possui a força intelectual ou espiritual para ser um líder de um lar é simplesmente pedir problemas. Então, minha irmã, analisa o candidato. Analisa o candidato. Tem que ter característica de líder, tem que ser um homem bíblico, tem que ser um homem que ama a Deus. Se não for, minha irmã, cai fora. Queridas solteiras, não vá apenas pelo que o seu coração está dizendo, vá também por aquilo que a tua razão diz.
Deus não nos deu apenas um coração, Deus nos deu um cérebro. Então, assim, é sentimento e razão. Eu falo para as meninas da igreja, assim, ó, se você está olhando para um rapaz, você está se sentindo atraída por ele, é o teu coração. Mas agora você vai usar a sua razão. O cara teme a Deus, o cara tem sonhos, o cara tem objetivos, não é? Porque às vezes as meninas vão no modismo, vão nos caras mais engraçados, porque o coração da mulher tá no ouvido, né? Se o cara tem um bom papo, né? Leva, só que as mulheres têm que ser inteligentes. Exatamente. Tá? Se o cara não for dizimista, minha irmã, você tá perdida, tá na roça. Então... Cai fora que é laço isso aí. Cai fora que é laço. Mas é importante assim. Então, ó, gente, todas essas obras aqui, para quem tiver interesse de adquirir essas obras, vocês podem entrar aí no site do Ministério Ler, ok? ministérioler.com.br. Clica lá em loja. Todas essas obras, eles têm é um site que vende livros com desconto, sempre um preço muito bom. Entendeu? Então, quem tiver interesse, entra lá. Ministério Ler, são amigos nossos, eles trabalham com livros cristãos. Então, você pode adquirir essa obra Reformando o Casamento. Essa obra Reformando o Casamento é uma série sobre família. Então, tem livros voltados para fidelidade, como ser marido de uma só mulher, futuros homens criando filhos para a glória de Deus. Tem livro falando sobre marido federal, livro falando sobre a responsabilidade da esposa. Então, ele pegou, ele falou, poxa, fez um livro para cada aspecto da família. Então, legal, vale muito a pena. Demais. Eu não sei se o pastor deseja fazer algum comentário. Cara, eu acho que... quiser corrigir, pastor, se eu falei coisa errada, pode corrigir também. Isso daqui foi completaço. Que é isso, meu amigo. Que é isso. Eu tô aqui em êxtase de verdade. Eu acho que isso daqui só foi uma introdução, porque tem muito mais coisa para a gente falar sobre o resgate da masculinidade. Mas aqui está um grande pontapé inicial, não é? Esses 3 princípios, o cultivar e guardar, o princípio do casamento, quando você entende que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, essa questão né, o homem não é maior do que Deus, mas Deus deu responsabilidades para o homem que não deu para a mulher, e deu para a mulher o que não deu para o homem. Quando a gente entende isso, cara, a gente leva muito mais fácil, né, o casamento, a nossa vida, porque essa questão hoje do feminismo, isso há anos, eu lembro que eu tinha isso daí, quer ver? Mais ou menos em meados de 2005, por aí, estava começando a crescer essa questão do feminismo. E aí a gente já tinha um amigo, um pastor, que falou assim, esse negócio do feminismo é do diabo, não é de Deus, não, Deus não criou isso. E a gente vê que realmente essas pequenas sementes que eles vão lançando, através de um desenho, como você falou, você pode ser o que você quiser, né? Através das conversas, são sementes que o inimigo só vai preparando o cenário, né? Como aquele filme, Advogado do Diabo. Ele só preparou o cenário. Quem caiu foram os homens. Então, assim, e se a gente não levantar a bandeira da verdade, a mentira, a mentira contada várias vezes, ela nunca vai se tornar uma verdade, mas para aquela pessoa se torna a verdade. Se torna uma verdade, né? E agora eles estão falando uma nova frase aí, que é o novo comum. Novo comum. Olha que loucura a gente falar isso. O que é comum é comum. Você está dando um novo significado às palavras. É igual politicamente correto. Eu poderia falar muito disso aqui, mas politicamente correto, se existe algo correto, você está querendo modificar aquilo que é correto, existe um politicamente. Na verdade, isso é só você ter um monopólio da ofensa. Isso é monopólio da ofensa, porque é o seguinte, aquele que detém um politicamente correto, quando ele fala, não é politicamente incorreto. Ele fala, ele tem autoridade para falar. Eu ofendo quem eu quero, mas quando eu sou ofendido, aí eu falo que é politicamente incorreto, eu vou censurar aquela pessoa. Então, assim, você inverte a ordem das coisas. Você inverteu a ordem das coisas. Então, politicamente correto, novo comum, são uma maneira de você alterar a linguagem para que você possa favorecer um espírito totalitário. E quem vai deter esse espírito? Quem vai deter o monopólio? Se hoje eles estão... eu conversava isso ontem, agora tem essa que eles estão levantando essa questão da CPI de fake news. Se hoje eu
eu comum, não posso julgar uma informação, alguém vai ter que julgar a informação por mim. Então vamos dizer que vamos à live que nós estamos fazendo aqui agora. Tudo aquilo que eu disse, você pode conferir nas escrituras. Poxa, o Wesley falou coisas que são verdade ou o Wesley mentiu para mim. Tá aqui, você pode conferir, certo? O Igor, pastor Igor, falou assim, você pode conferir. Mas se eu tenho um órgão regulador que quando eu falo, ele vai determinar se é certo ou se é errado, não sou eu que estou conferindo mais. Você não está tendo mais na sua mão a liberdade e a disposição de conferir aquilo que é verdadeiro ou não é, porque alguém está dizendo para você, isso é verdadeiro ou isso é falso. E aí eu pergunto para nós cristãos, se nós sabemos que toda igreja já é afrontada, se nós sabemos que toda igreja já é atacada, quando essas pessoas tiverem o monopólio da informação, o Estado tiver nas suas mãos o monopólio da informação, e ele decidir o que você vê, o que você assiste, o que você ouve, e vai dizer para você se isso é verdade ou não, você acha que nós, como cristãos, ainda teremos a liberdade de expressar e dizer que, olha, o homem foi chamado para ser líder, a mulher foi chamada para ser sua auxiliadora? Nós não teremos essa liberdade, meus irmãos. E se a gente não brigar com isso, no bom sentido, não defender isso, se a gente for levado realmente como boiada, não é? Isso daqui a alguns anos, esse é o cenário. Esse é o cenário. Nós precisamos nos levantar como profetas e com autoridade para dizer, não, nós não aceitamos isso. Tá muito chato, cara. Você não pode mais chamar teu amigo de gordinho. E pior que nessa quarentena, rapaz, eu ganhei uns quilinhos. Eu já virei um amigo gordinho. Gordinho ali, ó. Eu virei um amigo gordinho. Cara, não pode mais. Cara, o que eu vou fazer com bolo nega maluca, cara? Não pode mais chamar de nega maluca o bolo? Afrodescendente com problemas psiquiátricos. Distúrbio mental. Caramba, meu. Tá muito chato isso. Realmente. Então, assim, nós estamos ameaçados e é por isso que a gente, a princípio, falar sobre masculinidade bíblica. A gente precisa falar que os homens realmente eles devem se posicionar, eles devem estar no fronte de batalha, eles devem fazer por onde e cumprir aquilo que foi dado a eles. E o que nós vemos, meu pastor, é que os homens têm se acovardado. E muitas mulheres têm tomado a frente da coisa e têm feito bons trabalhos. Parabéns para essas mulheres. Claro. Não estou negando isso não, pelo amor de Deus. Parabéns. Mas o homem está fugindo da sua responsabilidade. Eu falo isso por mim. Meus pais são separados, né? E meu pai, desde muito cedo, meus pais são... Temos 1 minuto e 50. Termina de falar sobre show. E faz uma oração para os homens. Tá. Eu vou falar assim, meus pais são separados e eu não tive uma figura paterna dentro de casa. E eu fui ter essa figura paterna quando eu fui para a igreja, esperar em homens que eram homens de Deus. Isso trouxe consequências. Né? Então a gente precisa resgatar a masculinidade bíblica. Urgente. Eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar aqui, pastor? Eu quero agradecer. Amém. E obrigado. Deus, agradecemos por esse dia, agradecemos pelo privilégio de servir ao Senhor, de sermos chamados, escolhidos, redimidos, ó Pai, pelo Teu santo nome, Deus. Agradecemos porque o Senhor morreu a nossa morte e viveu a nossa vida, Deus. Agradecemos por isso. Peço, Senhor Deus, que nos ajude a viver esses dias difíceis e que nós possamos cumprir com o nosso papel como homens que amam a Deus, que amam a Sua palavra, que desejam ver o melhor, Senhor Deus, o melhor que reflita a glória do Senhor. Amém. Na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, em qualquer lugar, Deus. Pedimos e rogamos, porque sem Ti não somos nada. Abençoa os irmãos que nos escutam, abençoa a igreja no Brasil e no mundo, Senhor Deus, que nós podamos ser sal e luz dessa terra. Amém. No nome de Jesus, amém. Amém, amém. Meu amigo, muito, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Que bacana estar com você. Vamos marcar outras aí. Depois eu quero... Quero que você me ajude aí nos projetos que nós estamos aqui na igreja. Tá bom? Show. Te amo, querido. Sigam aí, @Teleion, ok? E também sigam o Wesley. Vocês só irão ganhar com isso. Certo? Beijo, meu amigo. Meus irmãos, Deus abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.